Gente boa, é um prazer muito grande realmente estar aqui desde sexta-feira. Estivemos ensinando a Bíblia, na sexta-noite e depois sábado à tarde toda. Eu quero agradecer o amor, o carinho que eu recebi aqui nesse final de semana. O Edson e a Neia cuidaram de mim assim na palma da mão. O Jordache organizou as coisas, vários pastores me deram carona, me levaram para comer. Eu estive na casa de pessoas, comendo, conversando. Vocês perceberam que eu falei comendo 2, 3 vezes? Foi muito jóia estar aqui. Mas eu admirei também essa igreja, tudo que Deus tem permitido que vocês façam, ministrem, ajudem diferentes tipos de pessoas, diferentes grupos. É uma coisa maravilhosa, E a minha oração é que todos vocês continuem sendo generosos financeiramente para que vocês terminem esse lugar aqui o mais rápido possível e tenham outros projetos que possam levar muito mais pessoas a Jesus Cristo. Como o Edson falou, eu sou diretor de um instituto chamado Haggai. Haggai é a palavra Ageu em inglês, Você pode entrar no site, descobrir e vir estudar conosco. A maioria das pessoas, a grande maioria, 72% das pessoas que estudam conosco são pessoas normais, não são pastores. São pessoas normais, são profissionais que estão no mercado, são educadores, são homens de negócio, mulheres de negócio, são pessoas que estão servindo, tendo uma influência nessa sociedade. A nossa definição de líder não é líder eclesiástico, é o líder que manifesta o sagrado onde ele estiver, no seu entorno. Você devia estudar. Nós estudamos sobre liderança, sobre projetos e metas, estudamos sobre base bíblica de discipulado, a integridade do líder, família, gestão do tempo, gestão de papéis. Falamos sobre finanças pessoais, mas ensinamos você também a escrever um projeto de vida, no qual você vai aumentar o seu impacto na sociedade em nome de Jesus. Os cursos para o ano que vem, os cursos desse ano já estão totalmente lotados, mas você pode sonhar em estudar conosco o ano que vem. Entra lá em Haggai Brasil e encontre a oportunidade. Muito bem, chega de propaganda. Nosso texto hoje é em Mateus capítulo 28, conhecido, se você abrir lá, Mateus 28, versículos, vou começar no versículo 16, aonde diz o seguinte: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Conta-se a história de que alguém chegou uma certa ocasião para um alto executivo da Coca-Cola e fez a seguinte pergunta: qual é o negócio da Coca-Cola? Aquele homem poderia responder que o negócio da Coca-Cola é, por exemplo, ganhar dinheiro, ter lucro. Ele poderia dizer que eles fabricam refrigerante e querem alcançar as nações com as suas vendas. Mas olha a resposta que ele deu. Ele disse: o negócio da Coca-Cola é saciar a sede do mundo. Eu acho fantástica a resposta, porque ao invés dele focar na coisa menor, que é o trabalho, é o lucro, que é legítimo, está tudo certo, ele deu um passo atrás e ele enxergou o macro. Ele falou assim: o mundo tem sede e nós queremos saciar essa sede. E eles então, hoje é conhecido, a Coca-Cola é dona de milhares de fontes de água no mundo inteiro, porque eles querem manter eles querem ter maneiras de manter a sua visão, a sua missão de saciar a sede do mundo.
Então, neste texto que nós estamos aproximando aqui, olha que interessante, Jesus Cristo passou 3 anos de ministério. Depois de 1 ano e meio, ele escolheu alguns discípulos, ficou com eles durante 1 ano e meio, numa relação mais próxima, ensinando, educando, dando tarefas, os mandou em pequenas missões. E aí Jesus foi para Jerusalém, ele morreu, ele ressuscitou, e ele marcou esse encontro com os discípulos, que já não eram 12 mais, eram 11, nessa montanha da Galileia. E nós então aterrissamos no nosso texto. Diz que eles chegaram lá e Jesus realmente apareceu. Num primeiro ímpeto, todos reconheceram Jesus, adoraram Jesus, o termo bíblico é que eles se lançaram de joelhos no chão, mas no próximo segundo, alguns começam a duvidar, achando, será que é de verdade? Será que é ele mesmo que está aqui? Afinal de contas, Jesus havia ressuscitado, que era uma coisa inédita, tá certo? Diz o texto então, chegando no versículo 18, que Jesus se aproximou, diz, aproximando-se lhes disse. É muito importante esse termo, porque Jesus não ficou em cima de uma montanha, com os braços abertos, e dizendo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele desceu, ele conversou com eles puderam encostar em Jesus, eles sabiam que eram Jesus. Jesus não usou de uma impostação de voz, ele não fez um discurso, ele falou na intimidade. Ele está aqui hoje, se ele estivesse aqui hoje, ele não usaria um microfone, porque é um grupo pequeno, são 11 pessoas, ele encostou nos discípulos, não para admoestar, não era um discurso argumentativo. Jesus ia passar para eles o que eu chamo o negócio de Deus. O negócio de Deus. Ele começa com essa frase, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Importante essa frase, porque ele está dizendo que a autoridade dele não está acima das pessoas da terra, ele está acima dos céus. Significa que ele está acima de anjos, ele está acima de demônios, ele está acima do próprio Satanás, ele está acima de planetas, ele está acima de estrelas, ele está acima do cosmo. É por isso que nós cristãos não acreditamos em horóscopo, nós não acreditamos que astros têm alguma determinação sobre as nossas vidas, eles não têm. Nós acreditamos na autoridade do Jesus ressurreto, que tem autoridade nos céus e na terra. Eu tive uma oportunidade na vida de estar na Índia. É incrível a quantidade de deuses que tem na Índia. Eu, às vezes, visitei algumas cidades aqui no Brasil, onde você vê uma idolatria muito forte, como centros, lugares onde se procura adorar um tipo de santo ou uma santa, e aí existe a venda desses artefatos e coisas de adoração, mas a Índia ganha de todo mundo. É impressionante. Você anda na rua e descobre que em volta do shopping center tem que ter um carrinho que vai dando a volta e retirando de volta do shopping, nas paredes. As pessoas têm o costume de chegar e dar oferendas a Deus, aos deuses deles. Eles começam a colocar coisas e precisa limpar aquilo. Eu subi num prédio de apartamento, quando eu entrei, eu me assustei, porque você vai andando no corredor, mas na frente de cada porta, de cada pessoa, tem um quadrado assim, com um pó branco, uma areia, e aí algumas oferendas. Você, quando entra na casa, você tem que dar um passo maior, por cima daquele negócio, para entrar na casa. Eles não abrem as janelas, porque se bater um vento, aquilo é uma sujeira enorme. Você chega Eu vi isso, a gente fala sobre a vaca sagrada, é impressionante. Eu vi uma mulher coberta de pano de saco, preto, sujo, imundo, uma mulher muito, muito pobre. E ela vai ali numa vendinha, e ela dá uma moeda, e ela consegue uma banana, e ela vai e dá para a vaca. E a vaca mora num lugar assim reservado, todo guardado, etc.
queridos, Deus está dizendo, Jesus está dizendo na Galileia, a minha autoridade está acima dos deuses, porque deuses eles não são. Nós somos então comissionados, nós recebemos esse negócio de Deus, o negócio de Deus, na autoridade de Jesus Cristo. É por isso que nós fazemos discípulos, é por isso que nós nos envolvemos, é por isso nós evangelizamos, é porque o Senhor Jesus nos deu com a sua autoridade esse negócio do que Deus está fazendo nesse mundo. Eu fui consultor de empresas familiares durante 10 anos, mais ou menos. E tem um adágio sobre empresas familiares que é assim: o avô começou o negócio, o pai fez o negócio crescer, o filho afundou o negócio da família, o levou à falência. E infelizmente isso é verdade muitas vezes. Filhos que nasceram como filhinhos de papai, com todas as facilidades, não aprendem a ser gestores, não aprendem a ser empreendedores, e eles não conseguem então levar à frente, eles apenas gastam aquilo que têm e levam a empresa à falência. Nós recebemos o negócio de Deus. Deus lá na eternidade planejou a nossa salvação, prometeu para Adão e Eva de que ele enviaria o filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Jesus veio, serviu, morreu, ressuscitou, e ele deu essa ordem para nós. Só que agora a ordem é dada para esse grupo de homens. Eles não, um traiu a Jesus, o outro negou a Jesus, são 11 pessoas, Tomé duvidou de Jesus, então tem tudo para dar errado, do pai para o filho e para os netos, vamos dizer assim. Existe a chance quase certa de que isso não vai funcionar. O negócio de Deus iria à falência com aqueles 11 homens, mas não foi. 2000 anos depois, a Igreja de Jesus Cristo cresce, ela está em todo o mundo, praticamente em todas as nações. Nós estamos vendo o crescimento do cristianismo hoje em países perseguidos, é uma coisa maravilhosa. Mas hoje eu quero fazer uma aplicação para o seu coração. Eu quero saber assim, se depender de você, o negócio de Deus irá à falência? Você está engajado no negócio de Deus? Tem uma história muito interessante de um jovem de 25 anos, muito inteligente, engenheiro de telecomunicações, com um MBA no exterior, excelente posto numa empresa famosa, mas ele era um cristão também, muito consagrado. E ele estava no avião, e do lado dele tem um homem de 60 anos, e esse homem, muito cheio de si mesmo, muito orgulhoso, está falando sobre si mesmo o tempo todo. Que a empresa dele é muito grande, que ele viaja muito, o salário dele é fabuloso, e ele fala sobre as realizações, e ele está o tempo todo falando sobre si mesmo. E aí ele vira para esse moço, e diz assim: moço, e qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? E aquele moço muito inteligente, ele podia dizer: eu trabalho na empresa tal, eu também ganho tanto, eu também viajo, eu também tenho influência. Não, ele resolveu criar um jeito de falar do seu cristianismo, de apresentar Jesus. Foi muito, muito interessante o que ele falou. E antes de contar para vocês o que ele falou, eu quero defender 3 teses sobre as quais ele colocou a sua resposta. Em primeiro lugar, nosso negócio é gente. Então, em primeiro lugar, o nosso negócio é o quê, queridos? Vamos caprichar? Em primeiro lugar, o nosso negócio é gente. Da onde a gente tira isso? A Bíblia diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Essa palavra, nações, é a palavra etnias. Pode ser traduzido por povos, por gentes. As nações, as pessoas que compõem diferentes culturas. Eu tenho um amigo que trabalha entre os Yanomamis, por exemplo, ele é missionário lá há 40 anos, entre os Yanomamis em Roraima. Estive com ele recentemente, ele, a esposa, os outros colegas, estão lá, traduziram a Bíblia.
se esforce para as pessoas se converter. Levou 40 anos para ele ver o primeiro convertido. As dificuldades que tem de evangelizar um povo que é diferente do nosso. Eu tenho um amigo que trabalha entre os chineses em São Paulo. É dentro de São Paulo. As pessoas até falam português. Mas uma igreja colocou um missionário lá dentro. Ele está tentando atingir uma etnia que está cercada dentro de uma vamos dizer, de uma redoma, não é a palavra certa, né? Dentro de um bairro chinês, e que tem os seus costumes, suas ideias. Eu poderia, nesse momento, começar a falar sobre missões. Eu não preciso falar para vocês sobre missões. Eu entrei aqui no quarto de oração, aqui na sala de oração, tem aquele mapa magnífico, mostrando todos os missionários que essa igreja apoia, em quantos lugares do mundo, em todos os continentes. Hoje eu quero pegar esse conceito de atingir as gentes, as pessoas, e colocar na sua vida. Nós precisamos amar ao próximo. Por que é tão difícil amar ao próximo? É difícil porque ele é próximo. É muito fácil amar os chineses. Uma vez um rapaz falou para mim: ai, pastor, como eu amo os chineses. Nós precisamos evangelizar. Eu gostaria de ser missionário entre os chineses. Não tem nada contra, mas amar os chineses a milhares de quilômetros de distância é muito fácil. O difícil é amar seu vizinho, o seu colega de trabalho. Eu tinha uma vizinha que tinha 14 gatos. Eu ia dormir em cima do muro, subia os gatos, passava a noite toda lá, os bichos. Difícil amar essa vizinha. Eu queria mais matar os gatos, jogar uma carninha com veneno para eles. O negócio sobe a tentação, você não cai em tentação, mas é o que eu queria fazer. Uma raiva enorme do vizinho. Amar o vizinho, amar o próximo. Aquela pessoa que trabalha na repartição pública com você, que é um chato, que é uma chata, que é sempre depressivo, sempre está reclamando. Essa pessoa é o seu negócio é gente que está próxima de você. A pessoa que está no posto de gasolina, a pessoa que sempre atende você, o seu cliente preferido, a pessoa que serve você, o seu garçom. Essa pessoa próxima é o seu negócio. Numa igreja como essa, ela precisa de muitos voluntários. E é interessante como no mundo do voluntariado é mais fácil encontrar os que gostam de trabalhar com coisas, ao invés de trabalhar com gente. Nós temos pessoas que se envolvem em tarefas. Eles arrumam as cadeiras, fazem o galeto, trabalham na secretaria, comissões, construção, prepara a festa para essa gincana, concurso, trabalha no coral, trabalha na ornamentação. Nós temos, vocês todos ajudam de alguma forma. Sabe o que é difícil encontrar? É quem, por exemplo, queira receber na sua casa uma célula. Porque quando recebe alguém na sua casa, o sofá quebra. Os filhos dos visitantes, eles quebram os brinquedos do seu filho. E aí eles falam assim: o meu amor começa a terminar esse pessoal aqui. Amar pessoas é quando a pessoa falta na célula, e aí você telefona para saber: você faltou, como é que está? O interesse pelas pessoas. É difícil encontrar quem queira fazer visita. Alguém quer fazer visita em hospital, chegar perto de gente doente, que tem um cheiro meio estranho, fazer uma oração, tem de ser sensível. É difícil, mas esse é o nosso negócio. O nosso negócio é gente. Agora veja bem, eu não sou contra toda a organização logística que existe. Graças a Deus tem alguém ali cuidando do som. Estou dando graças a Deus que alguém colocou esse ventinho que está soprando aqui antes que tenha o ar-condicionado. Estou feliz que alguém arrumou as cadeiras. Estou feliz que foi feito isso. Mas isso aqui, queridos, esse prédio que nós vamos construir, vamos terminar, esse não é o nosso negócio. Esse prédio não irá para o céu. Ele ficará aqui.
As pessoas é que irão para o céu. Nosso negócio é gente. Por isso nós construímos isso para alcançar pessoas, para alcançar mais gente. E o seu papel é andar na cidade e olhar para as pessoas e dizer assim: esse aqui é meu negócio, esse aqui é meu negócio, esse é meu negócio. Eu quero atrair as pessoas para Jesus. Eu estava uma vez conversando com um homem, um moço, no táxi. Ele estava me levando para o aeroporto. Perguntei sobre a vida dele religiosa. Ele falou assim: não, eu não sou muito de religião, mas a minha mulher é. Minha mulher se converteu, mas ela se converteu de verdade. Minha mulher já é líder do círculo de oração. Minha mulher está engajada. Ela fala tanto de Jesus que ela já levou meu pai para Cristo, a minha mãe para Cristo, a minha sogra, meu sogro, todo mundo já se converteu lá. Mas eu não. Eu falei: mas por que não? Não, porque é o seguinte, eu sou muito sincero, entendeu? Eu vou lá na igreja, eu vejo que o pastor faz apelo para ir lá na frente, mas eu não vou. Eu só vou se eu sentir de verdade, porque eu acho que a gente tem que ser sincero. Eu falei: você tem toda a razão. Você tem que entregar a Cristo a sua vida um dia, não para agradar a sua mulher, você tem que entregar a sua vida para Jesus, tem que ser uma entrega verdadeira. E nós começamos a conversar. Eu falei: e aí, mas por que você não quer entregar a sua vida a Jesus? Sabe o que quer? Eu gosto dos vícios, né? Eu gosto de um baile, né? Sábado eu gosto de ir num baile, me divertir. Eu falei assim: mas como assim no baile? A tua mulher vai? Não, agora ela não vai, ela é crente agora. Aí eu aproveitei. Eu aprendi na vida que quando você tem 70 anos de idade, você pode dizer qualquer coisa. Você pode falar, porque você acha que um menino vai me enfrentar, ele com 28? Né? Ele não vai. Eu falei assim: não, senhor. Eu falei: está errado você ir no baile sozinho, se esfregar na mulher dos outros. Para com isso, cara. Está errado. Você tem que ficar com a tua mulher, vai se esfregar nela. Aí ele falou: então nós estamos conversando, tá certo? E nós estamos chegando perto do aeroporto. Eu falei: eu tenho que encerrar esse troço. Aí eu falei para ele assim: olha, é o seguinte, Jesus morreu no Calvário, ressuscitou, e ele escolheu os apóstolos. Os apóstolos pregaram lá na região de Jerusalém, Galiléia, Judéia, Ásia. Depois surgiu um homem chamado apóstolo Paulo. Ele levou o evangelho para a Europa. O evangelho na Europa passou para a América do Norte. A América do Norte mandou os primeiros missionários aqui. E a sua mulher ouviu, né, já temos 100 e poucos anos de evangelho aqui, ele alcançou a sua esposa. E a sua esposa já está proclamando o evangelho, e ela levou a Cristo os seus sogros, os seus pais. Ele está, como é que chama? Chegando perto de você, chegando perto de você. O que se aprende com isso? Aí ele vira para trás e diz assim: acho que Jesus está me perseguindo. Eu falei: tá mesmo. Jesus está atrás de você. Esse é o meu negócio, gente. O meu negócio é que eu tenho que falar para esse cara, porque o meu negócio é gente. Ele precisa de Jesus. Ele está no táxi comigo, e eu estou, daquele dia eu estou animado, não estou deprimido, eu estou forte. Vou inventar um jeito de falar para ele. Amanhã você faça a mesma coisa. Hoje à noite, quando for comer alguma coisa, uma pizza, você precisa falar de Jesus na escola, na repartição pública, no seu momento, no seu ambiente profissional, porque a pessoa que está ao seu lado, ela é o seu negócio, ela é o negócio de Deus. Em segundo lugar, o nosso negócio é promover lealdade a Jesus. O texto diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Discípulos de quem? Eu sei que nós temos o uso coloquial do termo. Nós podemos dizer assim: esse aqui é meu discípulo. Não é errado. Não é errado. A palavra discípulo significa apenas aprendiz. Um professor, uma professora, um professor universitário, ele pode dizer: esses são meus discípulos, os estudantes, os caras que estudam com ele. Não é errado. Nós usamos isso na igreja, temos o discipulado, são o meu discípulo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que eu preciso pegar essas pessoas
Eu preciso promover lealdade a Jesus. Ele precisa ser discípulo de Jesus. Eu ensino um novo convertido a orar, para ele orar para Jesus. Eu ensino ele a ler a Bíblia, para ele ler a Bíblia que Jesus escreveu. Eu ensino ele a dar o seu testemunho, para ele falar de Jesus. Eu sempre estou empurrando a pessoa para Jesus. A sua função não é fazer o seu discípulo, a sua função é fazer o discípulo de Jesus. Mas, no entanto, tem pessoas que desenvolvem um tipo de orgulho organizacional, orgulho institucional. Eles amam mais a placa da igreja do que Jesus. Eles amam mais a denominação do que Jesus. Eles amam mais o logotipo do que Jesus. Eles são escravos de comissões, de relatórios. Eles adoram as atas mais do que os atos. Eles estão presos nessa coisa, que é necessária, não estou criticando, nessa estrutura. Eles perderam o amor pelo negócio de Deus. O negócio de Deus são as pessoas, e nós vamos promovê-las, que elas sejam leais a Jesus. Conheci um movimento, não vou citar o nome da cidade, tá? Aonde o discipulado, isso é muito perigoso, viu, queridos? O discipulado se tornou um sistema de dominação. Tem um grupo, o líder do grupo é o pastor, ou líder, o nome que eles quiserem usar, o discipulador. E aí assim, você vai viajar, tem que pedir autorização para o líder. Você quer namorar, tem que pedir autorização. Você vai vender seu carro, tem que pedir autorização. Você vai fazer um negócio, tem que pedir autorização. Agora, veja bem, a Bíblia diz, na multidão de conselheiros está a sabedoria, não tem nenhum erro você pedir conselho para o líder do grupo, mas dominação não, queridos, dominação não. Nós temos que seguir Jesus, a autoridade máxima, é o nosso Jesus. Nós seguimos e obedecemos às autoridades espirituais colocadas sobre nós, mas eles não os dominam sobre nós, eles lideram a nossa vida, é diferente. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades para empurrar as pessoas para Jesus. Estava conversando uma vez com um senhor, e ele era mais ou menos da minha idade, eu falei assim, nossa, que bacana, encontrei um sujeito mais ou menos da minha idade, quantos anos o senhor tem? 69, eu falei, eu tenho 70, isso foi recente, né? Aí eu falei assim, vamos pensar em 70. Eu falei, vamos pensar que que nós fizéssemos apenas 3 pecados por dia. O senhor já imaginou 3 pecados por dia? É muito pouco demais. Ele falou, é muito pouco. Eu falei, a gente peca em pensamento, a gente peca em palavras, a gente fala palavrão, a gente xinga. Ele falou, eu muito mais do que 3. Ele falou, eu estou perdido, tenho muito. Não, eu sei, nós temos muitos pecados, nós pecamos em atos, mas vamos fazer uma conta, né? Se a gente tiver 3 pecados por dia, no final do mês, quantos são? São 90, ele fez a conta. Então, e no final de um ano, quanto que é? Ele falou, 10 meses dá 900, então deve ser aí um pouco mais de 1.000. Eu falei, sim, arredonda para 1.000. Arredonda para 1.000. Na nossa idade, se nós fôssemos santos, se nós fizéssemos só 3 pecados por dia, aos 70 anos, nós teríamos 70.000 pecados. O que o senhor acha? A gente tem muito mais, ele falou, muito mais. Eu falei, sim, nós temos muito mais. Então, o senhor acha que a gente entra no céu? Ele falou, ele querendo me consolar, não se preocupe, nós vamos nos reencarnar não sei quantas vezes, e aí a gente vai pagando esse negócio e resolvendo isso aí, né? Eu falei, não pode ser, reencarnação não existe. Ele falou, existe, está comprovado cientificamente. Eu falei, o senhor está usando um termo errado. Cientificamente é uma coisa que tem que ser comprovada em laboratório, não é cientificamente, isso aí é empírico, é observação, os caras estão inventando, não sabemos se é verdade ou não. Ele falou, não, mas o senhor pode ficar seguro disso aí, ele querendo me ajudar a me livrar dos 70.000 pecados, certo? Aí eu falei assim, não, mas veja bem, amigo, nós temos um negócio na Bíblia que diz assim,
que ordenado está o homem morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Aí ele falou assim, não, isso não pode ser verdade. Eu falei, mas é a Bíblia. O senhor vai discordar da Bíblia? Não, não é que a gente discorda, mas eu não acredito, o senhor está discordando. Então o senhor acha que tem reencarnação, e a Bíblia está achando que não tem, tá certo? Ele falou, não, aí argumentando, ela começa a levantar a voz, vai falando. Aí eu fui abaixando a voz, e no final, eu com um sorrisão assim, falei assim, olha meu amigo, olha aqui, ó. A Bíblia diz que não tem reencarnação. A Bíblia diz que vai direto para o juízo. Mas o senhor acha que tem. A Bíblia acha que não tem. O senhor acha que tem. Eu vou preferir ficar com a opinião da Bíblia do que com a sua. Aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, o senhor precisa procurar a Bíblia. O senhor precisa procurar Jesus, porque a Bíblia está certa. Né? Aí ele desconversou, não queria conversar mais, etc. Mas o que eu fiz? Eu estou empurrando esse cara para Jesus, eu estou empurrando ele para a Bíblia, eu estou falando alguma coisa. Eu não estou dizendo que você, crente normal aí, que não sabe apresentar o Evangelho, né, direitinho, como deve ser, como eu fui treinado para fazer, como eu sei fazer, como eu posso ensinar a você, mas você tem doses homeopáticas do Evangelho que você pode distribuir, você pode falar alguma coisa, desde que você esteja promovendo Jesus. Alguém me contou uma história de que o menino lá do iFood estava com aquele negócio nas costas, entrou no elevador, o elevador está lotado, ele está com aquele monte de gente atrás dele assim, e aí abre a porta do elevador, e o sujeito que está ali fora diz assim, sobe. O menino falou assim, sobe com Jesus, porque sem Jesus desce e vai para o inferno. Aí todo mundo riu, né? Mas olha que legal, o cara foi criativo, pegou ali, inventou a metáfora, ele achou um jeito de falar de Jesus. Então, existe uma realidade da minha vida. Eu nasci em Casa Branca, no interior de São Paulo. Meu pai era médico e ele gostava de ter bicho em casa. Nós tínhamos galinha, nós tínhamos coelho, tivemos uma cobra uma vez, outros animais, tinha um sítio, tinha vaca, aquele negócio todo. Bom, e ele uma vez falou assim, Ebenezer, vai lá pegar um coelho, que nós vamos comer um coelho hoje. Meu pai gostava de cortar o coelho, ensinar para nós a biologia ali, onde é que está o coração, onde é que está isso, aquilo, fazia uma aula para nós. E eu fui buscar o coelho. E eu descobri o seguinte, tem várias gaiolas, em cada gaiola tem 2, 3 coelhos, e se você enfiar a mão e conseguir agarrar alguma coisa e puxar, o coelho vem. Se você conseguir agarrar na orelha dele, vem o coelho. Se você conseguir a patinha, vem o coelho. O melhor é pegar no cangote, vem o coelho. No rabinho não dá para puxar o coelho. Essa é uma grande metáfora sobre evangelismo. Eu vou explicar. Quando você for conversar com as pessoas, você tem que começar no assunto delas. Não é no seu assunto, é o assunto delas. A pergunta é, qual a parte que o coelho deu para você? Se ele deu a orelha, você puxa o coelho pela orelha. Se não, você puxa pela patinha. Você puxa pelo cangote. Qual é o assunto da pessoa? A pessoa tem um assunto. Você tem que pegar aquilo e puxar para Jesus. Teve um homem muito famoso chamado Enéas Tonini, já está com o Senhor, e ele tinha um sermão chamado Onde Passarás a Eternidade. Imagina assim, o Edson vem aqui pregar esse sermão, Onde Passarás a Eternidade. Como é que ele faz? Ele fala assim, onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Né? Aí você está sentado e fala assim, nossa, isso aí eu vou usar. Isso aí eu vou usar. Onde passarás a eternidade? Isso aí eu vou usar. Eu vou usar uma frase boa. Aí você é barbeiro. Está fazendo a barba do cara, está com a navalha no pescoço. Então, meu amigo,
Onde passarás a eternidade? O sujeito está, né? Ou você pega um ônibus, já viu? Crente, no ônibus, tem uma pessoa do lado, e ele fala assim: vou falar de Jesus. Ai Deus, me ajuda, que ontem teve um sermão sobre falar de Jesus. Me ajuda a falar de Jesus. Eu vou falar, eu acho que esse aí não é crente. Esse aí não está com cara. Espírito Santo, me dá força que eu nunca falei antes. Nunca falei. Aí você vira e fala: onde passarás a eternidade? O sujeito quase sai pela janela. Você sabe, queridos, nós podemos ser normais. Nós podemos dizer: boa tarde. Para onde o senhor está indo? Estou indo para a cidade e tal. Onde passarás a eternidade? Não. Nós temos que pegar o assunto do coelho. Qual é o assunto do coelho? Então amanhã, quando você chegar na sua repartição pública e tiver aquela pessoa reclamando, ela sempre reclama, está reclamando dos filhos. Qual é o assunto? É filho, não é onde passarás a eternidade. Ou uma pessoa que está reclamando do seu casamento, né? Um homem está dizendo: meu casamento está com dificuldade, estou com dificuldade com a minha esposa. Qual é o assunto? O assunto é casamento, ou é o divórcio, ou é uma depressão, seja o que for. Você tem que começar no assunto do coelho e promover, porque se você pegar aquele assunto, você leva para Jesus. Isso é minha mãe varrendo a calçada lá na minha casa, em Casa Branca. Daqui a pouco ela está pendurada na vassoura, conversando com a vizinha reclamando dos filhos. Ela fala assim: não, mas nós vamos orar pelo seu filho, nós vamos orar lá na igreja. No outro dia ela está varrendo de novo. E aí, como é que vai o filho? Estamos orando pelo seu filho. A senhora não gostaria de vir na igreja e orar pelo seu filho? É assim que nós estamos empurrando as pessoas para Jesus. Amanhã, você já vai fazer isso. Você vai dizer: o negócio de Deus é gente. O meu negócio é pegar essas pessoas e promover lealdade a Jesus. Em terceiro lugar, nosso negócio tem a ver com comunicação. Nós precisamos comunicar o Evangelho. Não está nesse texto bíblico, mas nós podemos colocar aí Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Nós precisamos melhorar o jeito que a gente fala, né? Eu já errei muito evangelizando, errei muito. Uma vez eu cheguei para uma senhora, eu era novo, eu tinha 40 e poucos anos, e ela tinha 60. E eu virei para ela e falei assim: e aí, minha senhora? A senhora gostaria de ir para o céu? Ela falou: Deus me livre, eu sou muito nova ainda. Você vê, eu perguntei uma coisa, mas ela entendeu outra. Comunicação não é o que você fala, é que o outro entende. Nós vamos nos esforçar um pouco mais, nós vamos falar alguma coisa que o outro entenda, para nós levarmos ele a Jesus. Um amigo meu trabalhava na IBM, e nós trocávamos ideias sobre isso, né? E ele falou assim: Ebenezer, você não vai acreditar o que eu fiz essa semana. Um sujeito estava do meu lado, e ele falou assim: nossa, que bacana, né? Nós nascemos assim numa época fantástica, né? De computadores, de internet, né? 200 anos atrás não existia isso, né? 1000 anos atrás não existia isso, né? Aí eu peguei e falei assim: não, mas veja bem, Jesus Cristo, que nasceu há 2000 anos atrás, ele já falava dos computadores. Como assim? Não pode ser. Como assim? Não? Jesus não fala dos computadores. Jesus falava. Ele falou: veja bem, quem crer será salvo. Salvo é palavra de computador, certo? Quem crer será salvo, e quem não crer será deletado. Aí o cara falou: não, Jesus falou isso, falou. Espera aí que eu vou procurar para você. E aí ele começou a falar de Jesus para a pessoa. Falei: que gancho fabuloso, e você inventar um jeito, né? Então tem os advogados de Cristo, tem os atletas de Cristo, tem nós que ficam inventando novas maneiras de comunicar
o Evangelho. Nós precisamos fazer isso. A igreja de Jesus Cristo tem que ser uma igreja falante. Você não pode delegar isso para pastor. Pastores são poucos, nós somos milhares. Nós precisamos falar de Jesus, verbalizar a nossa fé. Nós somos agentes do reino de Deus, né? Meu pai era médico, meu pai falava de Jesus o tempo todo. Minha mãe ficava brava. Você vai perder todos os pacientes, ninguém volta aqui. Ele falou assim, mas por que não volta? Veja bem, o sujeito está deitado na cama. Eu acabei de fazer a cirurgia, vou lá visitar. Você acha que se eu falar de Jesus para ele, ele vai levantar e sair correndo? Não vai, ele está preso aqui. Eu vou falar de Jesus para ele e os parentes até o fim, né? Meu pai era terrível, O cara vem procurar uma receita. Eu falo, sim, analisa, né, tal, receita, tal. Aí antes de bater aquele carimbinho e assinar, ele dá uma parada e fala assim, preciso te falar uma coisa. E começa a história falando de Jesus. Você acha que o cara vai embora? Ele precisa do bendito papel, senão ele não pode comprar o remédio. Você fala de Jesus. Você precisa falar de Jesus, médico precisa falar de Jesus, advogado precisa falar de Jesus. Estou aqui para resolver o seu problema, mas tem um problema maior, né? E aí ele entra no assunto da perdição eterna, do inferno. Eu estive num rio, num braço de rio do Amazonas, e aí eu encontrei lá uma igrejinha, no meio do mato, queridos, no meio do mato, 3 ou 4 horas de viagem de Macapá para dentro do Amazonas. E aí tem aquela igrejinha. Chego lá, pergunto para o cara como é que aquilo nasceu. Ele fala, não, eu vim para cá, comprei essas terras todas. Então, que era um homem empreendedor, criou um lugarzinho para vender coisas, vender arroz, feijão, banha, bebida, aquele negócio todo, né? É um homem da Assembleia de Deus, está passando de barco, é o normal, encosta no posto, né? Desce e ele vai lá conversar com o amigo. Aí ele fala assim, percebi que o senhor vende muita bebida alcoólica aqui, né? Vende. Os seus filhos bebem, assim, todo mundo bebe. O senhor bebe, está muito bebe. Então bebida é um problema aqui, não é um problema. Então, o senhor sabe que se o senhor continuar assim, o senhor vai para o inferno? Ele falou, não, o que é isso? Vai. Colocou um medo no homem, disse assim, não, porque é o seguinte, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. O senhor tem que se libertar desse negócio todo, parar com isso, uma entrega total, senão o senhor vai para o inferno. Ele falou, não, você está sendo muito radical. Mas é isso, é a palavra de Deus. E o homem lá pregou para ele, aí ele deu um medo nele, falou assim, aqui ó, eu estou indo lá no braço tal do rio, eu volto daqui 3 dias. Se o senhor estiver vivo, eu vou falar para o senhor de Jesus de novo. Mas se o senhor morreu, aí já está no inferno direto. O homem não dormiu durante 3 dias. Ele falou assim, eu não posso dormir que eu acordo morto, o que está acontecendo? Quando o cara chegou, ele estava pronto. Cara, vem cá, foi ali numa cadeira, sentou, e ali ele entregou sua vida a Cristo. Seu filho se converteu, outro filho se converteu, outro se converteu, e no meio do nada, no meio do Amazonas, tem uma igrejinha, onde não tem luz elétrica, não tem nada, mas tem a luz do Evangelho, pregado ali, porque alguém teve a coragem de comunicar da sua maneira, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estava no shopping, né? Eu estava sentado num banco assim, eu chamo esses bancos que fica no meio do corredor, sabe aqueles bancos no meio do corredor? Eu chamo de estacionamento de marido. Você encosta o marido lá, pega o cartão de crédito e some. A mulherada some, estou lá. E eu estou aqui, né? Gosto muito de ler a Bíblia, estou lendo a Bíblia, dizendo, nossa, que interessante, e vejo que tem uma menina na minha frente aqui, também lendo a Bíblia não, usando o celular, e ela está passando assim, né? Ela estava alugando aqueles carrinhos, sabe aqueles carrinhos para criança andar, carrinho elétrico e tal, e ela está alugando aqui, não tem ninguém no shopping, o shopping está vazio, né? E aí eu falei assim, nossa, eu vou falar de Jesus para essa pessoa, né? Para essa menina, assim, devia ter uns 20 anos de idade. Eu falei, moça, que esse negócio aí no seu braço? Porque ela tem uma tatuagem enorme, né? Mas eu fingi que eu não sabia o nome, né? Falei, esse negócio no seu braço. Ela falou assim, ai gente, o que é? Está sujo? Eu falei, não, essa coisa desenhada aí é brasileiro, né?
O brasileiro começa a abrir o coração. Ela fala assim: isso aqui foi uma besteira que eu fiz com 15 anos de idade. Aí eu tive que escrever o nome de alguém aqui. Aí eu tive que fazer por cima essa coisa horrorosa. Ela começou a falar e eu já levantei. Falei, então. Aí começa a conversar com ela, tá certo? E aí a moça já... E vai falando, metendo pau em si mesma, das besteiras que fez na vida, né? Eu falei assim, não, mas tem um lado bom, né? Qual é o lado bom? Você tem muita coragem. Sim, coragem? Sim. Coragem porque você fez uma decisão definitiva. Quando você põe uma coisa aqui no braço, uma coisa definitiva, não pode tirar depois. São poucas decisões definitivas que nós temos na nossa vida. Por exemplo, se você matar alguém, é definitivo, você é assassino. Se você perder a virgindade, é definitivo, você perdeu, está resolvido. Mas, por exemplo, ir para a faculdade não é definitivo, você pode largar. Ela falou, é meu caso, é porque eu larguei, porque eu não sei o que, começa, eu estou esperando, está certo, está conversando. Né? Eu falei, casamento, devia ser uma coisa definitiva, mas não é. As pessoas largam o casamento, infelizmente, né? Mas você fez uma decisão definitiva sobre a sua tatuagem. Você precisa usar essa sua cabeça e fazer uma decisão definitiva a respeito de uma pessoa. Ela falou, quem? Jesus. Quando eu era mais ou menos da sua idade, eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu era um cara de igreja, meu pai era da igreja, eu ia para a igreja, mas eu era da igreja como essas cadeiras são da igreja, como o som é da igreja, eu era de igreja, não era de Jesus, eu era de igreja. Ele falou, mas um dia um sujeito lá na frente fez um apelo, e estava eu e o Rubinho, o Rubens, meu colega. Eu falei assim, cara, vamos lá na frente entregar a vida para Jesus? Ele falou, vamos. Aí nós fomos. Eu fiz uma decisão definitiva. O Rubinho não. O Rubinho, ele infelizmente, ele foi crescendo profissionalmente, entrou numa companhia aérea, aí muita viagem, muita mulher, muita droga, aquele negócio todo, perder o emprego, e aí ele voltou para Casa Branca, e um dia foi encontrado na cama dele com uma overdose, a mãe o encontrou morto. É uma história triste, eu falei para ela, mas graças a Deus não é nenhum valor daquilo que eu faço, né? A graça de Deus comigo, a minha decisão foi definitiva. Jesus entrou na minha vida, me ajudou a namorar do jeito certo, eu casei do jeito certo, eu cuidei do meu dinheiro do jeito certo, eu estudei do jeito certo, eu fui fazendo as coisas certas, me tornei uma pessoa que é consultor de empresa, tenho uma grande profissão, graças a Deus, estou crescendo. Isso é o que você precisa fazer. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Infelizmente, naquele momento, chegou uma pessoa que queria alugar o bendito carrinho. Eu falei, moça, a gente não pode continuar agora a conversa, mas você pense nisso, Jesus é a pessoa que você está procurando, né? Olha que bacana. Eu não consegui terminar o evangelismo, mas o meu negócio é promover lealdade a Jesus e é melhorar a minha comunicação. Falar, ser uma igreja falante que fale do Senhor Jesus. Então vamos ver, essas são as nossas 3 teses de hoje. Todo mundo me ajuda lendo. Em primeiro lugar, o nosso negócio é o quê? Em segundo lugar, o nosso negócio é promover. E em terceiro lugar, o nosso negócio é comunicar o Evangelho. Então aquele homem de 60 anos, no avião, vira para aquele moço e diz, moço, qual é o seu negócio? E ele podia dar aquela resposta óbvia, mas olha o que ele disse. Ele falou assim, bom, eu trabalho numa multinacional, nós estamos praticamente em todas as nações do mundo, faltam algumas nações para nós alcançarmos, mas nós estamos nos esforçando para alcançá-las. Sim, mas o que exatamente vocês fazem? Olha, é muito difícil dizer para o senhor exatamente o que a gente faz, porque a gente faz muita coisa. Nós temos os nossos representantes na televisão, no rádio, nos jornais, na internet, em conferências, palestras, treinamento, ao redor do mundo inteiro.
Então o negócio de vocês é na área assim de recursos humanos e tal. Lógico, em primeiro lugar para nós são as pessoas, é gente. Mas o senhor não me deixa esquecer que nós também somos donos de escolas, de universidades ao redor do mundo, escolas superiores de música, de pedagogia, de teologia, de psicologia, de matemática, de engenharia, de medicina, de enfermagem. O senhor escolha um assunto, nós, em algum lugar do mundo, nós ensinamos. Mas então, o negócio de vocês é educação. Ele falou, sim, não há dúvida nenhuma, mas o senhor não me deixa esquecer que nós também somos donos de hospitais, nós temos clínicas, nós temos projetos agropecuários em países mais pobres, nós temos creches, nós fazemos recuperação de viciados, de prostitutas, de menores, até fazemos trabalho com tribos indígenas distantes, levamos ajuda médica, educacional e espiritual. Mas então o negócio de vocês é assistência, é assistencial. Não há dúvida, nós estamos aqui para ajudar, mas o senhor não me deixa esquecer que nós temos pessoas que trabalham para nós, que estão em Wall Street, pessoas que são banqueiros, temos homens e mulheres de negócio, empresários, médicos, engenheiros, educadores, comerciantes, pedreiros, donas de casa e até criança. Todo mundo trabalha para nós 24 horas por dia em todas essas nações do mundo. Ele falou, mas meu amigo, do que você está falando? Que tipo de organização, de empresa é essa? Eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que vocês têm. Nós somos riquíssimos. Nós somos riquíssimos. Sabe que no último memorando que o nosso presidente deixou escrito para nós, ele diz que todo ouro e toda prata do mundo são dele. Eu vou, não, agora você está mentindo, isso aí não é possível, ninguém é dono de toda a prata e todo o ouro do mundo. Se fosse, imagina o lucro. Ele falou assim, mas o senhor não está me entendendo, o nosso lucro é tão grande, que só Deus sabe quanto a gente ganha. Esse, queridos, é o nosso negócio. 1,7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, eles confessam o nome de Jesus crucificado. Nós somos a maior organização do universo. O nosso presidente é o próprio Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos engajados no negócio de Deus. Vocês têm que bater palma e assobiar nessa hora. Nós somos a maior organização do universo. Nós vamos numa congregação, nós evangelizamos, nós cantamos, levamos adolescentes, nós comemos uma comida que a gente não gosta, a gente volta, toma banho, vem para o culto, dá oferta. Nós colocamos os nossos recursos, nossas pessoas, nossos relacionamentos a serviço do Senhor Jesus. Nós nos consagramos totalmente, nós nos envolvemos, porque naquele monte na Galileia, o Senhor Jesus Cristo deu a ordem de colocar gente em primeiro lugar, de que nós devíamos fazer discípulos, promover lealdade a Jesus e melhorar a nossa comunicação para batizá-los e ensiná-los a seguir os mandamentos do nosso mestre. Aí você diz assim, pastor, o senhor está animado, né? Também o senhor tem que estar mesmo, né? O senhor se preparou para isso, né? O senhor está aí todo assim, agitado para pregar, mas eu não estou. Eu vim num culto hoje, eu estou com muitas dificuldades. Eu estou desempregado faz 8 meses. Eu estou enfrentando uma depressão já há mais de 1 ano. Estou muito preocupado com meus netos, meu filho, está se desviando do Evangelho. Tem uma carga no meu coração. Que coisa incrível! O nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso presidente, naquele monte da Galileia,
ele terminou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você no dia bom e no dia mau. Ele está com você quando a sua família está ótima e quando você está preocupado com seus filhos e com seus netos. Ele está com você quando você está no topo da sua carreira, e Ele está com você quando você vai à falência e você está desempregado. Ele está com você quando você está vibrante e entusiasmado. Ele está com você quando você está depressivo. Jesus Cristo disse: eu estarei com vocês todos os dias. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus não deixará a igreja ir à falência. Deus não deixará o seu negócio ir à falência. Jesus Cristo trabalha, é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor Jesus, obrigado. Tu estás envolvido nas nossas vidas para fazer esse negócio jamais desviar do nosso sonho, do sonho de Deus, de levar pessoas. E um dia, queridos, um dia nós estaremos em volta daquele trono, e ali diz que haverá uma multidão de todas as línguas e povos e nações, glorificando o Senhor Jesus, porque você fez o seu trabalho, porque a obra de Deus não foi a falência na sua mão, porque você se tornou uma pessoa mais falante a respeito de Jesus. Fale de Jesus, queridos, porque nós, pela graça de Deus, nós faremos espiritualmente o que a Coca-Cola jamais fará, que é saciar a sede do mundo. Que Deus abençoe.